metade me entende, né? Mas, espanhol também, mas... vamos falar espanhol em 3 semanas mais, quando vamos ir a Santiago, Chile, amém? A conferência, amém? Vai ser muito bom. E como irmãos, como temos uma conferência 2 semanas mais, vamos estar em Santiago, Chile. Vai ser um tempo incrível estar com a igreja lá, animar os irmãos lá e voltar cheios de fogo para fazer a vontade de Deus, amém? Então hoje vamos passar-nos a um livro da Bíblia, amém? Um livro do Antigo Testamento, Velho Testamento. Vamos ao livro de Jó. Vamos a Jó, capítulo 1. Vamos lá. Em meus tempos com Deus, o que eu faço é que eu leio a Bíblia cada ano inteira. Então, em meu estudo da Bíblia, passei por Jó, e eu acho que há tantas ensinanças aqui que é bom para nós aprender, amém? Então, Jó, algo para entender de Jó, primeiro, é que, de acordo com a maioria dos teólogos, Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia que você vê é Gênesis. Mas Jó predata a Gênesis porque não fala de nenhuma aliança com Deus, ou a lei de Moisés ainda não estava lá nos tempos de Jó. Amém? Então, o livro muito incrível tem 42 capítulos. Amém? Então, não vamos ler 42 capítulos hoje. Amém? Mas vamos ler um pouquinho ao princípio e um pouquinho ao final para entender basicamente por quê. Qual é o propósito deste livro incrível? O título do sermão hoje é Por que as pessoas boas sofrem? Uma boa pergunta, hein? Por que as pessoas boas sofrem? E esse é o lema do livro de Jó, amém? Então, vamos a ler aqui. Vamos ao capítulo 1, amém? Estamos lá, a maioria de nós? Sim. Que legal. Vamos a ler aí no versículo 1. Então, a Bíblia fala assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Ok, vamos parar aqui um segundo. Fala que Jó era um homem justo, um homem íntegro. Quer ser um homem justo e íntegro de acordo ao livro? Que fala? Temer a Deus e evitar o mal. Amém? E no mundo, a vezes falamos, essa é uma pessoa boa. Que pessoa tão boa, não? Mas aos olhos de Deus, somente aqueles que evitam o mal e que temem a Deus são justos ante os olhos de nosso Deus. Amém? Então, emoções não é o que Deus julga. Ele julga nossas ações. Amém? E aqui fala que Jó era justo. Por quê? Porque temia Deus e evitava o mal. E nós, como discípulos de Jesus, temos que evitar o mal. O mal está em todo lugar. Você sai daqui na esquina, você já vê mal e já está sendo tentado para fazer o mal. Mas a diferença da igreja de Deus, há outros lugares que falam de Deus, é que os discípulos de Deus evitam o mal. Amém? No mundo, há pessoas que se chamam cristãos, que vivem sua vida em pecado e tudo bem. Mas não tudo bem para Deus. O homem justo evita o mal. Versículo 2. Fala, tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Uau! Estava muito ocupado. Hein? Eu tenho 2 e é bastante, não? Versículo 3. Fala, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi
e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Uau, vemos algo interessante aqui. Jó era um homem rico, mas ainda de ser rico, era justo para Deus, amém? O dinheiro, irmãos, às vezes falamos que o dinheiro é a raiz de tudo mal, mas a Bíblia não fala isso. Fala, o amor ao dinheiro é a raiz de tudo mal, amém? O dinheiro é neutro. Uma nota é neutra, não é boa nem mal. O que você faz com ela é o que torna você mal ou bom ante Deus. Mas aqui fala que ainda que Jó era justo, era rico. Vamos seguir lendo aqui, amém? Agora, ninguém aqui somos ricos, amém? Somos mais... Eu não quero ser rico, mas tudo bem. Esse homem era rico, amém? Sigamos lendo, versículo 4. Fala, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém. Aqui vemos algo bom de Jó. Jó, ainda que ele era justo, ele queria que seus filhos sejam justos ante Deus também. Amém? Então, quando eles davam um banquete, ele oferecia holocaustos a Deus, sem ter Bíblia, porque ele não tinha, como nós, Bíblia. Ele oferecia um holocausto a Deus, para quê? Por si seus filhos pecaram contra Deus. Amém? Agora, vamos ler no versículo 6. E aqui se torna muito interessante. Fala versículo 10. Certos dias, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme Deus e evita o mal. Interessante. Aqui vemos algo que nós não entendemos por ser seres humanos. Os anjos e ainda Satanás um dia se juntaram para apresentar-se ante Deus. E quando esse elenco celestial estava junto, Deus fala para Satanás, você viu Jó? É o homem mais justo do planeta. Aqui entendemos no versículo 8 que Jó, não havia ninguém como ele na terra. Jó era o homem mais justo de toda a terra. Era o homem mais perto de Deus de todo mundo. Uau! Imagina você sendo a pessoa mais perto de Deus no mundo. Imagina, ele talvez, obviamente ele não sabia, mas esse homem era tão perto de Deus que Deus fala, eu não tenho ninguém como Jó. Esse é meu melhor seguidor no planeta Terra. O homem mais justo. E por isso que vamos ver agora que Jó sofre. E a pergunta que temos que ver hoje é, por que as pessoas boas sofrem? Então, sigamos lendo. Versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusiste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Uau!
A palavra Satanás literalmente significa, no hebreu, acusador. Alguém que se opõe. Satanás falou algo muito interessante aqui. Será que Jó não tem razões de temer a Deus? Ele falou, Deus, Satanás, Jó é abençoado. O Senhor cuida tudo dele. Ele é rico, ele tem filhos, saúde, tudo bem. Por isso que ele teme ao Senhor. Mas amaldiçoa ele. Tira as coisas dele. E ele vai amaldiçoar você. Aqui temos que entender algo muito importante. E o ponto é esse. As bênçãos devem causar nós de seguir a Deus. Satanás entendeu isto. Mas que é diferente hoje no século 21? Enquanto mais temos, menos queremos seguir a Deus. Mas ainda os seres celestiais entendem. Se você é abençoado, você tem que temer a Deus e evitar o mal. Mas a maioria do mundo, quando é abençoado, busca pouquinho a Deus. Pensa, eu não preciso de Deus. Eu tenho trabalho. Eu tenho saúde. Eu tenho namorada, esposa, filhos. Eu estou muito bem. Mas o argumento de Satanás é esse. Se você é abençoado, você deve buscar a Deus. E temer a Deus é evitar o mal. Quão diferente de Brasil no século 21. E não só no Brasil, o mundo inteiro. Uma lição boa para nós. Quando Deus abençoa você tem que ter mais temor de Deus. E mais evitar o mal. Amém? Então, sigamos lendo. Versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará a tua face. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui Deus fala: tudo bem, você pode tirar suas coisas, mas não machuque ele. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arrando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus o atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou, para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou, para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou, para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou, para lhe contar. Que dia! Jó aqui, em um dia, ele deixou de ser o homem mais rico, de ter 7 filhas, 10 filhos, na verdade, de ter muitas coisas. Seus filhos morreram, todos eles, 10 deles, em um só dia. E depois, ele perdeu seu trabalho, não tinha trabalho, obviamente, e se tornou completamente pobre. Imagina se isso acontece com você em um só dia. Nós que somos pais, muitas vezes fazem pesquisas e falam que o que mais causa dor a uma pessoa é perder um filho. Imagina perder todos os seus filhos em um só dia. E se não tem filho, imagina perder seus pais, seus irmãos, toda a sua família em um só dia. E ao mesmo tempo
perder seu trabalho, perder todo o seu dinheiro um dia. Forte, hein? E tem que perguntar, este era o homem mais justo do mundo. Este era o homem mais perto de Deus no mundo. E isto acontece com ele em um só dia. Vamos ver como responde Jó. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então postrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau, que coração, hein? Depois de perder tudo, Jó se ajoelha diante de Deus e fala, do ventre saiu nu, e nu vou voltar. Adorado seja o nome do Senhor. Ele não pecou contra Deus. Amém? Forte, hein? Por que não pecou? Porque ele entendeu algo fundamental que todos nós temos que entender. Ele entendeu que ele não merecia nada. Você fala merecia em português, não? Entitlement. Ele não merecia nada. Ele pensava, se Deus me dá algo, amém. Nunca mereci. Se Deus tira algo de mim, amém. Devo estar agradecido por lo menos que tive por um tempo, porque nunca mereci no primeiro lugar. E hemos falado disto antes, não? Como igreja, mas eu lembro quando eu aprendi esta lição. Obviamente tenho que aprendê-la muito mais. Nunca he recebido nada como eu, mas eu lembro quando eu vejo meus pais mais ou menos 2 vezes ao ano agora. Mas antes, quando eu era missionário, eu via meus pais 1 vez ao ano. Então, Linda e eu somos missionários por 10 anos aqui em Latinoamérica, em Argentina e outros países, Chile e Venezuela. E eu lembro uma vez que eu fui ver meus pais, e meus pais estavam visitando Espanha, onde eu nasci, e eles me compraram passagem para ir à Espanha e ver a eles, não? Então, eu estive com eles 2 semanas em Espanha. Incrível, hein? Mas os últimos dias, quando eu estava voltando para missionar, eu fiquei triste. Porque fiquei, Deus, eu vou sentir muitas saudades deles, não? E comecei a estar deprimido, ainda que estava com eles, amém? Os últimos 2 ou 3 dias. Mas o último dia, Deus me ajudou. E às vezes Deus faz isso, Ele abre sua mente, não? E pensei, em vez de estar triste, eu devo estar agradecido. Porque eu não tinha dinheiro para viajar à Espanha, obviamente sou missionário. E o fato que eles me compraram passagem e foi lá e esteve com ele, eu nunca mereci isso. Então, ao invés de estar triste, eu devo estar agradecido que esteve com eles, amém? Então, meu coração mudou, porque entendi que não merecia estar lá. E meu coração mudou e fiquei alegre. E os últimos dias foram incríveis e voltei a Santiago, Chile, e voltei animado, enfocado, porque Deus me havia abençoado, amém? Então, assim devemos ser com Deus. Deus vai tirar coisas de você, amém? Mas você tem que entender que não merecemos nada. Não merecemos nada. Não merecemos saúde, não merecemos trabalho, não merecemos nossa família, nada merecemos. Mas Deus, em sua bondade, se fala, não? Bondade, nos abençoa. Por quê? Porque Ele nos ama muito, amém? Sigamos lendo. É interessante. Quando você passa uma prova, vem a segunda prova. Jó, capítulo 2, versículo 1. Fala, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. Vamos parar aí um segundo. Incrível. Aqui vem a segunda prova para Jó. Jó havia passado esta prova muito bem. E Satanás fala, pele por pele. Fere sua carne e ele vai amaldiçoar você ao Senhor. Ele fala, tá, tudo bem. Não tire sua vida, mas envia a doença a ele. E ele fica com, a palavra aqui em português ele fica com feridas terríveis. Imagina feridas terríveis da sola dos pés à cabeça. Tão terríveis que eles têm um caco de louça para raspar o pus. Como se fala? Pus? Mesma palavra. Tudo bem. Pus. Raspava o pus, não? Porque era terrível. Então, sua mulher tem uma ideia incrível aqui, versículo 9. Olha o que ela fala aqui. Fala, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Incrível. Eu acho que a mulher de Jó entendeu algo fundamental. Ele entendeu, se você amaldiçoa a Deus, se você tem atitudes com Deus, se você culpa Deus, Deus vai matar você. E ele falou, eu não vou fazer isso. Eu vou aceitar o bem e o mal de Deus. Qual é o ponto aqui? Quantos de nós não temos atitudes com Deus? Deus, por que o Senhor permitiu este problema na minha vida? Deus, por que tenho este problema na minha família? Ou este problema financeiro? Ou este problema de saúde? Deus, por quê? Por que o Senhor permite isso em minha vida? E o que estamos fazendo é amaldiçoando a Deus. É somente a graça de Deus que Ele não nos mata nesse mesmo instante. E a mulher de Jó entendeu isto. Mas ela falou isso e Jó ficou fiel. A pergunta vem, por que as pessoas boas sofrem? Imagina a vida de Jó, homem mais perto de Deus, amém? Rico, muito abençoado, perde toda a sua família, todos os filhos, amém? Perde seu trabalho, todo o dinheiro e perde sua saúde. É muito difícil a saúde, é muito difícil. E ainda se mantém firme com Deus. E em cima disso, sua esposa está contra ele, amém? Problemas no matrimônio são difíceis. Então, tem problemas no matrimônio, perde, tudo está mal para Jó, ainda ele é fiel com Deus. Por quê? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta, em parte, vamos voltar ao livro de Jó. Vamos a Romanos, capítulo 3. Vamos lá. Em Romanos 3, 23. Mantenha o seu dedo aí em Jó, porque vamos voltar. Romanos 3, 23 fala... pois todos pecaram e estão destituídos
da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por que as pessoas boas sofrem? O que vemos aqui é algo: ninguém é bom. Ainda Jó, que era a pessoa mais perto de Deus naquele tempo, ele tinha pecado também. Ninguém, todos pecamos biblicamente. Jó era pecador, amém? Então, a pergunta tem que ser mudada. Por que as pessoas sofrem? Porque ninguém é bom. Todos temos pecado. Ainda Jó. Agora, vamos voltar a Jó, capítulo 2 aqui. E o que vamos saber agora de Jó, vamos ler 3 escrituras aqui, no meio do livro, é que Jó nunca amaldiçoou a Deus. Mas Jó peca contra Deus em seu coração, por suas atitudes. Em capítulo 3, versículo 1, Jó 3, versículo 1, vamos lá? Ele fala: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Aqui Jó não está amaldiçoando Deus, mas está amaldiçoando que ele está vivo. Já aqui seu coração não é puro, como capítulo 1 e capítulo 2. Vamos a pular ao capítulo 23 de Jó. Jó 23, versículo 1. Jó 23, 1. Fala. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. Aqui Jó está falando que ele é justo ante Deus. Ele está falando: se eu poderia falar com Deus, tudo bem, ele me aceitaria, porque eu sou justo. Vamos a capítulo 13, Jó 13. O coração de Jó está mudando com tanto sofrimento. Jó 13, versículo 1 fala: meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, e eu também sei, não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Aqui ele está falando: eu posso defender minha causa diante de Deus. O coração dele já não está puro, está sofrendo tanto que tem queixas contra Deus. Amém? E eu entendo isto, todos nós entendemos isto. Quando sofrimos, a tendência é de queixar-nos contra Deus. Porque é difícil o sofrimento. É difícil passar por provas. Muito difícil. Mas temos que ainda ficar justos com nosso Deus. Amém? Então, por que Jó sofreu? Vamos ver agora, capítulo 42. 40 primeiro. Jó, capítulo 40. Finalmente, Deus fala com Jó. Amém? Você pode ler em seu próprio tempo. E o que Deus faz com Jó, Deus não fala a Jó a razão porque ele sofreu. Deus simplesmente mostra sua grandeza. Eu criei tudo, eu criei isto, o outro, e fala o incrível que ele é. Quando Jó escuta isso, olha o que ele fala. Capítulo 40, versículo 1, fala: disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te?
ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Eu entendi, eu pequei. Capítulo 42, versículo 1. O que vamos ver? Fala, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que oscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e arrependo no pó e na cinza. Aqui entendemos porque Jó sofreu. Jó fala: antes de eu sofrer, só te conhecia de ouvidos, mas agora te ouvi visto. Mas quando fala de visto, não é que veo a Deus fisicamente, porque ninguém pode ver a Deus e viver. Fala, agora te conheço melhor, e por isso eu me arrependo em pó e na cinza. Por que Jó sofreu? Jó sofreu porque ele precisava ficar mais perto de Deus. Ainda que ele era o homem mais justo do mundo, ainda ele tinha pecado, ainda ele precisava ficar mais perto de Deus. Por que as pessoas sofrem? As pessoas boas sofrem para estar perto de Deus, porque Deus quer um relacionamento mais íntimo com você. Por quê? Porque ninguém de nós é bom, todos somos pecadores. Ainda que você seja a pessoa mais perto de Deus na terra, você não é como Jesus, porque somente Jesus é perfeito, amém? E por isso que as pessoas sofrem, por isso que as pessoas boas sofrem, para ficar mais perto de Deus. E eu te falo algo: enquanto você se aproxima mais a Deus, mais vai sofrer. Deus sempre escolhe aqueles que são mais como eles, para fazer a sua vontade. E aqueles que fazem a vontade de Deus são aqueles que vão a sofrer aos olhos do mundo. Olha a Bíblia: Moisés, Abraão, Davi, Salomão, os apóstolos, Paulo, Jesus, os mais justos são os que mais sofreram. E o mais justo de todos foi Jesus. Ele nunca pecou, mas ele sofreu mais que todos. Ele carregou em seu corpo os pecados do mundo. Se nós vamos salvar esse mundo, e vamos salvar esse mundo, amém? Como igreja, nós temos uma missão. Não somos uma igreja somente em São Paulo. Somos uma igreja internacional. E como falou a Danilo e a Carol nas boas notícias, nossa igreja é uma igreja mundial, uma só igreja em todo o mundo, com o plano de evangelizar no mundo nessa geração. Temos igrejas na África, Ásia, Europa, Norte América, Sul, América do Sul, e nosso alvo é o alvo de Jesus: salvar o mundo inteiro. Mas para salvar o mundo inteiro, tem que sofrer. Por quê? Porque Satanás não vai deixar que as almas perdidas se salvem facilmente. Você tem que orar por elas, você tem que trabalhar por elas, tem que amar elas, para que eles vejam o amor de Jesus, amém? Eu quero animar nós a entender que Deus nos ama muito, amém? Mas por que sofrem as pessoas boas? Porque todos nós somos pecadores, amém? Amém. Para terminar, o livro de Jó é incrível. Há várias coisas incríveis, versículos que nos podem ajudar em nossa vida. Por exemplo, em Jó 33, Jó, sim. Jó 31, versículo 1.
fala, fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ainda Jó, com todo o seu sofrimento, era um homem puro ante Deus. Imagina, com todo o sofrimento, ele tinha razão, desde o ponto de vista humano, para ser um homem impuro, para satisfazer-se um pouquinho em meio do sofrimento. Mas ele não, era assim. Ele falou, eu fiz um acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Jó é um exemplo da pureza sexual. E como igreja, temos esse alvo, que cada irmão e irmã sejamos puros ante Deus, amém? O mundo é um mundo impuro. Todo mundo está tendo imoralidade sexual, está caindo em pornografia, masturbação, há muitos pecados, mas a igreja de Cristo é diferente, amém? Nós honramos a Deus e temos relacionamentos uns com os outros de amor, amém? Quando eu namorei com minha esposa, com Linda, amém? Namoramos por 1 ano e meio e foi um namoro puro. Incrível, hein? Então, quando nos casamos, o vestido branco era branco, não somente fisicamente, mas era branco espiritualmente, amém? Quando Roberto se casou com Evelyn, que está lá cuidando das crianças, amém? E ela vira seu vestido branco, era branco espiritualmente também, amém? Porque no reino temos namoros puros e casamentos puros ante Deus, amém? Jó entendeu isso. O mundo agora não entende, mas ainda Jó entendeu isso. Voltemos a Jó 42 e vamos ver como termina a história de Jó. Jó 42, versículo 12. Fala, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Jemima, e a segunda de Késia, e a terceira de Querem Apuki. Esse nome, imagina ter o nome Querem Apuki. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Era bonita, não importa o nome para as pessoas. Então, versículo 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. É muito incrível. Jó sofreu. Ele se manteve fiel a Deus. Ainda com isso pecou, mas se manteve fiel a Deus. E Deus depois abençoou ele. Amém? Amém. Todos nós vamos sofrer. Mas o incrível é que se nos mantemos fiéis, temos uma recompensa. A recompensa de nós talvez seja na terra, mas seguro temos uma recompensa nos céus. Amém? Amém. Ser um discípulo de Jesus é o mais importante, vale a pena. Amém? Ser um discípulo de Jesus é o mais importante. Não importa que seja difícil, não importa que você tenha dificuldades. Sim, sendo discípulo você vai ir em contra do mundo. Do contra do mundo religioso, do contra do mundo normal, do contra da família, às vezes vai em contra. Mas se você se mantém fiel, ainda como Jó, que ele pecou, mas se mantém fiel, você vai terminar com um relacionamento com Deus mais profundo. E ao final, vai ter a sua recompensa, que é estar com Deus nos céus. Amém? Eu quero animar a igreja a que todos nós tenhamos essa recompensa. E para Ele seja a glória. Amém.